Vamos ficar num texto, Efésios 6, versículo 12. Vamos ler o 10, que o apóstolo Paulo ele fala com muita propriedade desse tema, e é um tema que nós precisamos entender ele muito bem, porque enquanto nós não entendemos, nós estamos vivendo numa dimensão terrena, e aí estamos brigando essas guerras aqui. Só que quando tu entender, baseado nesse tema, o Senhor tem batalhas maiores para nos colocar. E esse é o maior desafio, né? Porque vocês pensam muitas vezes que Deus te chamou para te aliviar. Não, Deus te chamou para guerrear. E esse é o maior desafio que nos enfrentamos, né? Deus te chamou para colocar à frente uma batalha, uma guerra. E Ele vai te preparar para isso. Você observa que quando Paulo menciona aqui, vamos ler o texto, irmãos. Capítulo 6, 10 e diante diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais espiritual do mal na região celestial. Por isso, pegue toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir os dias maus e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Você observa que a batalha ela tomou outro rumo, ela tomou outra dimensão e ela se tornou mais desafiadora como nunca. Você observa que você lutar com o inimigo visível é fácil, mas você lutar contra um inimigo invisível é muito mais difícil, né? Agora, o Espírito de Deus em nós, ele abre os nossos olhos e nos leva a ver que muitas vezes, nos teus olhos natural, tu nunca ia ver a maldade, a ação, o laço que tem contra ti. Muitas vezes a gente, na inocência da gente, a gente está confiando em quem está ali para te apunhalar, para te destruir, para te matar, para causar o mal contra ti. E é essa batalha, irmãos, a mais terrível de ser vencida, a mais difícil, porque nessa batalha muitas vezes tu vai com a tua guarda baixa, tu vai despreocupado, vai distraído, sabe? Tu vai desatento. Então quando Paulo ele escreve aqui, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então você observa agora, irmãos, quão grande é o desafio que está sobre a nossa vida, que nós precisamos ser fortalecidos em quem? Em Deus. Nós precisamos buscar essa força nele. Então você observa que quando a nossa dependência ou a nossa vida depende de Deus, é porque o desafio que está diante de nós, ele é além do que a gente possa imaginar. É além do que tu possa pensar. Se talvez os teus olhos naturais vissem o mundo espiritual, tu não sairia de casa, tu desistiria, tu recuaria, sabe? Para cada lado, para cada direção que tu toma, há uma cilada, há um laço, há uma armadilha preparada contra ti. Então por isso que ele está dizendo, te fortaleça no Senhor. E esse fortalecer no Senhor, irmãos,
é o lado difícil nosso, entendeu? Porque você observa que Paulo disse assim: quando pensei estar forte, eu estava fraco. Então, quando o homem pensa e busca na sua força, ele está enfraquecido. Quando nós achamos que somos, não somos. Quando nós achamos que podemos, não podemos. Por isso que a palavra que o irmão mencionou, maldito é o homem que confia no homem. E quando a palavra fala no homem, ela está falando em mim mesmo. Maldito serei eu se confiar em mim, na minha capacidade, na minha condição, na minha força, no meu entendimento. Eu estou perdido. A minha confiança, irmãos, ela tem que ser em Deus. Ela tem que ser direto em Deus. A minha dependência em Deus. Você observa hoje que a injustiça que nós vivemos é porque as pessoas, elas estão confiando na sua capacidade, na sua força, na justiça terrena, né? Naquilo que exerce, e aqui vem um poder de decisão para ferir o irmão, para machucar o irmão, para fazer com que aquela vida que tem o direito, como é o caso do irmão, seja derrotada. Mas agora, irmãos, o que significa esse mundo espiritual, essa autoridade espiritual sobre a nossa vida? Você observa que o que o homem perdeu ao desobedecer Deus lá no jardim foi exatamente a autoridade espiritual. Essa autoridade espiritual sobre um poder que vem do Pai no Filho, através do Filho. É como a palavra de Deus, ela permite tu usar ela. Deus estivesse permitindo, como te dando o direito de tu, no nome dele, agir sobre a terra, governar sobre a terra, dominar sobre a terra. Quando o homem desobedece, ele perde exatamente essa autoridade. Aí nós, por nós mesmos, não temos autoridade. Então, diante da perda da autoridade, o homem se tornou escravo, dominado, aprisionado. E aí ele passou uma vida dessa forma, não tendo mais o governo. Você observa que muitas pessoas, irmãos, e muitas pessoas, não conseguem nem governar a sua vida. Elas são levadas pelos seus sentimentos, elas são levadas pelas suas emoções, elas são levadas pelos momentos, sejam eles bons, sejam eles ruins. Você observa que tem pessoas que ela depende muito do momento que vive. Se ela está atravessando um momento de crise, ela está em crise. Ela demonstra crise. Ela é abatida pela crise. Então, toda a ação do lado de fora afeta o interior. Desequilibra essa pessoa. Tira o rumo, tira a direção, tira a orientação. E você observa que esse estado dela influencia o interior dela. Então isso é não ter governo espiritual, é não ter o domínio. O Senhor nos leva ao estreito da vida, irmãos, como diz assim, ao espremer de nós, para sair de dentro de nós, quem somos, o que temos. Você encontra também pessoas que mesmo nos momentos mais angustiantes da sua vida, mais difícil, há uma alegria no seu coração, há uma paz na sua alma, há um descansar no Senhor. Você conversa com ela, você tira um dia com ela, e você não percebe nela a guerra que ela está enfrentando, a batalha que ela está enfrentando, porque ela aprendeu, irmão, silenciar no Senhor, confiar no Senhor. E essa é uma arma poderosa. Descansa no Senhor. Então, descansar, irmão, o que tu entende por descansar? É deitar numa cama e dormir uma noite tranquila. Essa noite é o meu descanso. Você observa que pessoas, eles não conseguem descansar. A noite se torna muitas vezes angustiante pelos pensamentos, pelas desacordar durante a noite, pelas aflições que atribulam a sua mente, pelas incertezas do amanhã, pelo medo de enfrentar um dia futuro. Isso não é descansar no Senhor.
Mas aquele que tem esse descanso no Senhor, ele está usando uma arma que vem do Senhor. Uma habilidade fantástica, irmãos. É a confiança em Deus. Sabe, a confiança em Deus, irmãos, é uma certeza. Você observa que Paulo, ele menciona no capítulo 13 de Coríntios, né? Lá no final dele, ele fala que há 3 armas poderosas que precisamos ter na nossa vida: a fé, a esperança e o amor, né? Porque essas irão para a eternidade. Então a fé, irmãos, ela precisa brotar de dentro de nós, mesmo quando está um caos. Essa é a visão espiritual. Esses são os olhos da fé. Levanta os teus olhos. O salmista, ele diz: eleva meus olhos para os montes. Da onde vem o meu socorro? Meu socorro, ele vem do Senhor, criou os céus e a terra. Então, quando nós temos essa visão, você não fica prostrado diante do vale de aflição que está diante de você, ou até que está envolvido em você. Você levanta os olhos e vê o sobrenatural de Deus agindo em prol de você. Então Paulo está dizendo assim, que fortaleçam no Senhor, na força que está no seu poder, vistam-se com toda a armadura, né? Com toda a armadura de Deus. Você observa, irmãos, que muitas vezes nosso vestimento que está aqui fora não é para guerra, é para ostentar, é para se apresentar, né? Você observa assim que como que você identifica um guerreiro, né? Alguém que usa uma farda, alguém que carrega um armamento, alguém que está preparado, ele tem treinamento para isso. Você observa que muitas vezes, você olhando pela vestimenta de uma pessoa, você define qual é a função dela. Então, diante do inimigo que nós enfrentamos, nós temos que nos apresentar como verdadeiros soldados de um reino, como um verdadeiro exército de Deus. Você quer ver uma coisa, irmãos? Quando Josué foi lutar em Jericó, o Senhor mandou ele cercar Jericó. Cercar Jericó. Numa manhã, Jericó viu um anjo, ou José viu um anjo. E ele arrancou da espada e disse: em nome de quem tu vem? Tá vendo? Então, o guarda, a posição tua, irmãos, tu tem que saber quem vem na tua direção. Ele fala a mesma língua que eu? Ele serve ao mesmo Senhor que eu? Ele tem a mesma marca do sangue de Cristo na sua vida como eu tenho? Então é exatamente isso aqui, irmãos. A nossa revestimento espiritual, ele vai ser visto pelo mundo espiritual. Você quer ver uma coisa? Você quer ver a guerra intensificar contra você? Toma decisões em relação ao reino de Cristo. Toma decisões na tua vida. Eu vou servir a Deus com fidelidade. Eu vou me render aos pés do Senhor. E aí você vai ver batalha. Aí você vai ver como se fosse todos os canhões do mundo espiritual direcionada para você. Porque agora você está ocupando uma posição. Agora você entendeu que a autoridade que foi perdida, o governo que foi perdido, está sobre a tua vida. Está sobre a tua vida. Então, todos os bombardeiros, eles vão ser direcionados para a tua vida. E você observa que o mundo, a palavra diz assim, o mundo jaz no maligno. E o que a palavra diz? O Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. Então você observa uma humanidade cega. Entendeu? Uma humanidade cega quanto ao entendimento da verdade. E quando tu é cego, você não consegue ver, né, a obra de Deus, o plano de Deus, a ação de Deus. Mas você fica perdido. Pessoas estão seguindo Cristo sem ver Cristo. Eles ouvem, mas
essa palavra que entrou nos seus ouvidos ainda não trabalhou no seu coração. Você observa que nós temos que lutarmos pela transformação da nossa vida. E essa guerra, ela é pessoal, sabe? Ela é tua. Ela é no teu particular, é no teu consciente, é no teu entendimento. Não é alguém orar por ti, é você clamar. Não é alguém interceder por você, é você fazer a tua parte. Você entenda uma coisa, irmãos. Jesus Cristo, ele liberta o homem. Agora essa autoridade está novamente à disposição. Esse governo que foi perdido. Quer ver uma coisa assim? Quando Jesus passou pelo jejum, o que o inimigo ofereceu para ele? Todos os reinos da terra. Por que ele ofereceu isso? Ele diz: te dou todos os reinos se tu me adorar, porque os reinos me foram entregues. Então quem entregou esse reino ao inimigo foi o homem. O homem entregou esse reino. Cristo veio restabelecer esse governo de novo sobre a nossa vida. E você observa uma coisa: muitos querem governar uma cidade, muitos querem governar um estado, até governar um país, mas não conseguem governar a sua vida. Enquanto não tiver governo aqui, irmãos, de governar esse ser, de ter um domínio sobre esse ser, é o que a palavra fala. Governe bem a sua vida, tenha equilíbrio dentro de você, domínio próprio. Entendemos que o governo, ele precisa acontecer primeiro aqui dentro. E diante desse governo nós temos metas, nós temos desafios, nós temos batalhas a ser enfrentadas. Mas o recuar, o desistir, ela desagrada a Deus quando se trata de uma batalha espiritual. Deus não tem prazer, a palavra diz, naquele que recua. E agora eu te pergunto assim: todo governo ele sofre a chamada pressão popular, entendeu? A influência de fora, as conversas, né? Os outros que nunca se apresentaram para um governo, nunca deram seu nome, mas querem o governado lá de fora. Essa é a pior pessoa que tem, entendeu? A pior pessoa que tem é aquela que ela não sabe nada da tua vida e quer governar a tua vida. Então, dentro disso aqui, irmãos, nós temos que ter um cuidado. Quantas opiniões são dadas? Você quer ver uma coisa, Jó, no momento de dificuldade da sua vida, no enfrentamento da sua batalha, o que os amigos de Jó aconselharam ele? Tu está em pecado, homem, né? Tua vida está toda errada. A mulher, olha a mulher de Jó, que convivia com o homem, que gerou 10 filhos, amaldiçoa o teu Deus e morre. Pensa bem, irmãos, como é enfrentar isso? Então, se nós não tivermos uma autoridade espiritual alicerçada, se nós não for fortalecido no Senhor e na força do seu poder, é quase que impossível vencer uma batalha. Mas é esse o governo que Cristo estabeleceu. E Cristo estabeleceu um governo. Você observa uma coisa assim, né? Observa uma coisa assim. A chamada de Deus não é para todos. Você observa dentro de uma... Vamos falar no nosso sistema que nós conhecemos. Dentro aqui da cidade tem muita gente que tem opinião boa em relação ao desenvolvimento da cidade, mas não se apresenta. Assim, tem medo do enfrentamento, tem medo de expor as suas ideias, tem medo de entrar e apresentar um projeto. Então não adianta. O governo é para quem tem primeiro uma coragem, que tem uma definição aqui dentro. E o governo, irmãos, ele é muito interessante. O governador, ele não governa para si. Então a tua vida, ela é governada para o teu Senhor.
para que através da tua vida o nome dele seja glorificado em ti. E através de ti alcance os necessitados. Esse é o governo. Através de ti, a tua mão estenda àquele que está passando pela aflição da vida. Escrevi uma coisa assim, o próprio Jesus, ele ensinou isso no momento de ceia. Você observa quem estava na ceia, quem estava naquela mesa. Quem é que estava ali com ele? Um traidor, um que ia negar ele. E o pão ele deu indiferente para eles. Então a palavra de Deus, irmãos, como alimento para nós, ela vem para todo o coração. Para todos tem uma oportunidade. Todos são convidados para estar a uma mesa. Mas o Senhor deixou bem claro que aquele que não aprender a partir o pão, dividir o seu pão, não tem parte com ele. Aquele que não entender, irmãos, que o reino do céu é muito maior do que a nossa forma de entender. O reino do céu nos tira do egoísmo. O reino do céu nos tira das avarezas. O reino do céu nos tira dos orgulhos, da soberba, dos ciúmes, das vaidades. O reino do céu nos tira disso. Ele trabalha de forma transformadora a nossa vida, que nos impacta, que nos surpreende. Então por isso que o Paulo ele nos ensina assim, ó, que essa batalha, irmãos, espiritual, ela é muito além do que tu possa imaginar. Sabe o que é uma guerra contra ti? Onde tem dois soldados, um chamado carne e outro espírito, e estão dentro de ti essa guerra travada. E aí? Quem vence? Você sabe quem vence? Aquele que você alimenta. Aquele que você alimenta, ele tem prioridade nessa guerra. Se você alimentar o lado carne, você pode saber que você vai ser tendencialmente derrotado espiritualmente. Mas se você fortalecer o lado espírito, você vai vencer esse outro lado dentro de você. E aí você tem uma autoridade. Aí você tem um domínio. Aí você vai ver as coisas sobrenaturais de Deus acontecendo através de você. Então Paulo ele diz assim, irmãos, que vistam-se com toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas. Então, irmãos, o que é firme? É uma resistência. Então, observe, irmãos, que muitas pessoas, elas atacam, elas se levantam, porque agora eu vou fazer isso, porque agora eu vou fazer aquilo, e papapá, e sai. Eu conheci, irmãos, jovens, que pela empolgação, sabe, empolgado com o evangelho, acham que o adversário é um inimigo qualquer. E que ele dá um grito, e que ele cai, que ele levanta e está tudo resolvido. Se você for lá em Tupã, talvez ainda está vivo, um jovem que está totalmente perturbado, que dentro do sistema religioso foi para jejum, foi para isso, para aquilo, começou a ver coisas, começou a querer andar nas casas, orando de casa em casa, hora aqui, hora ali. Daí um pouco a mente dele entrou numa confusão. E aí? Escravo, dominado. Porque, irmãos, a batalha espiritual é algo tremendo e muito sério. Não brinque com o adversário. Não brinque. Se observa assim como nós muitas vezes nos sentimos fragilizados. Ou não? Quantas vezes tu se sente derrotado diante da guerra travada? Quantas vezes tu olha para os lados e tu não vê saída, não vê solução? Porque o inimigo te cerca. Então o Paulo, ele diz assim que revestivos
né, de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas. O próprio Senhor, ele fala uma coisa, o próprio Jesus ensinou da casa que é alicerçada na rocha e da casa que é alicerçada na areia. Então ele fala de ventos que vêm contra as duas, de tempestade de águas que vão contra as duas. Porém, a que está na rocha, ela resiste firme. Mas a que está na areia, ela é ruída, ela se vai. Então essa firmeza que Paulo está dizendo, ela é em Cristo Jesus. Se cai firme nele. Então, diante dessa firmeza, irmãos, que está o maior desafio, você observa uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa para ti. Quanto mais tu entender Cristo, mais complicado vai ser para você. Entendeu? Mais desafiador vai ser para você. Quanto mais teus olhos se abrirem para o mundo espiritual, esse mundo não vai fazer sentido para você. As coisas desse mundo não vão ter valor para você. Quando você começar a ver as coisas espirituais, aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que Ele te ofereceu, você vai ver que toda essa luta aqui, ela é insignificante. E toda essa busca do homem aqui, nada é dele. Nada é dele. O próprio Salomão, na sua sabedoria, ele disse: tudo é vaidade. O que é a vaidade? O que traduzindo essa palavra? É você se agarrar à fumaça, à neblina. Você consegue pegar ela? Não. Você vê ela, mas você terá o domínio dela. Ela nunca será tua. O vento sopra hoje para cá e ela é levada pelo vento. Amanhã ele sopra de lá para cá e ela também é levada. Então Salomão está dizendo assim, ó, que tudo aquilo que tu busca aqui é como tu querer te agarrar a uma fumaça. É que nem tu te agarrar a uma neblina. É tudo uma vaidade. É uma ilusão. É uma perca de tempo. Você observa como, irmãos, o tempo está voando, o tempo está passando, as coisas estão mudando da noite para o dia. Pessoas, irmãos, que se achavam, né, com uma vida estabelecida, tudo tranquilo, tudo certo. De repente, o vento sopra e aquela névoa é levada, é tirada. E aí entra o desequilíbrio, entra, irmãos, o desgoverno aqui dentro. Aliás, desgoverno não, porque nunca teve governo. Entra a desestabilidade aqui dentro. Desespero, dor, sofrimento, angústia. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, porque esta luta, ela não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e as potestades que dominam este mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Olha o nível dessa batalha. O chamado de Deus, irmãos, sobre a tua vida é o maior desafio que o homem pode ter. Porque quando Deus te chama, Ele te chama, põe na tua mente para te perder aqui. E você não tem como dizer que sou homem de Deus se você não perder aqui. Pega a história dos homens. Falamos sobre Isaac, filho da promessa, debaixo de um escolhido para uma geração futura, sobre a fidelidade de Deus para com o seu pai Abraão. Agora, para onde Isaac vai? Para onde Isaac é levado? Se observa, irmãos, por uma terra seca, aonde há fome, aonde há miséria, aonde há falta de água. Então o Senhor nos ensina, irmãos, que a terra que mana o leite e o mel, ela não está aqui, ela está aqui. Entenda isso. A prosperidade, irmãos,
de Deus não está no que tu tem, mas está em quem tu é. Quem tu é? Essa riqueza, essa fonte de água, irmãos, ela é algo que está em você. Você observa que a autoridade do domínio daqueles homens de Deus, em terra seca, eles cavavam poços e alcançavam águas. Entenda isso. Em meio ao deserto, Deus fará você. Agora entenda uma coisa: as coisas de Deus, elas não cairão para você. Não pense, irmão, que bênção vai cair do céu. Não cai. Há uma posição tua para alcançar a bênção. A palavra de Deus diz que a bênção há de seguir os que creem. Então quem crê, ele tem atitude, ele tem ação, ele cava poço em meio ao deserto. Ele não se rende, ele não se entrega. Pode a terra ser seca, mas Deus vai me levar a tirar água daqui. E aí, irmãos, você observa que na história você não vê até outro falar de alguém que plantou cereais no deserto, mas ele plantou. Agora eu te pergunto assim: é fácil plantar em terra seca? É? Tá vendo? Aonde Deus te leva a plantar? Aonde Deus te leva a investir? Irmãos, entenda uma coisa: a diferença entre o homem que serve a Deus, o homem usado por Deus, nunca esteve do lado de fora. Ela sempre esteve do lado de dentro. Não é aquele que é aplaudido, é aquele que é desprezado. Entenda isso. O homem de Deus não é aquele que anda com multidão, ele anda só. É difícil, irmãos. Nós queremos multidão. Nós queremos aplauso. Não tem as pessoas, as lideranças, os governos sempre odiaram o homem de Deus. Sempre desprezaram o homem de Deus. Sempre viraram as costas para o homem de Deus. Todos eles, irmãos, enfrentaram isso. Você observa Jesus quando ele entra em Jerusalém. O que ele diz? Não chorem por mim, chora por vocês mesmos. Vocês que mataram os profetas e vão me matar também. Está vendo? Então, irmãos, todos os profetas que pisaram antes de Cristo foram mortos. Por causa do quê? Por causa da verdade. Por causa da palavra de Deus. Enquanto muitos profetas da época profetizavam bênção para aqueles reis. Ah, tu vai ser bem sucedido, o Senhor é contigo, o Senhor escolheu você, lá vem o homem de Deus, tu vai morrer nessa guerra. E agora, irmãos, tu falar isso para uma autoridade de um rei, né? Aí o Jeremias lá na cisterna, porque ele falava a verdade, daí o rei disse assim: traz o contrário de lá, né? Traz o problemático de lá, traz aquele que é contra mim. Quando ele chega lá, o que tu tem para mim? Tu vai morrer, tu não volta vivo. Tá vendo, irmão? Então por isso que eles foram odiados, Jesus foi odiado, irmãos. Não pensa que Jesus era amado. Não, eles só não mataram antes porque não era hora. Mas quando você entender que toda a trama contra Cristo, ela já vinha 6 meses antes do dia da sentença dele. 6 meses antes já estava tudo arquitetado, já estava tudo planejado. Nós vamos matar ele. Aí burlaram toda uma lei. Olha quando julgaram e condenaram Jesus. Segundo a lei judaica, não poderia haver julgamento em feriado. Não poderia haver julgamento na noite. Não poderia haver sentença no mesmo dia do julgamento. Tinha que ter testemunho. Jesus foi julgado num feriado de Páscoa.
Jesus foi julgado na madrugada. E na mesma madrugada, sentença de condenação sobre 2 falsas testemunhas. Eles não podiam matar, mas eles mudaram a acusação contra Cristo. Em vez de acusar ele de blasfêmia, de dizer que ele era uma ameaça política para o Império Romano, aí Roma pode matar. Aí Roma, por isso que Pilatos que julga ele, decide. Então entenda, irmãos, a trama que tem por trás disso. Da onde vem isso? Da onde vem esse sistema manipulador, corrupto, que você olha assim, como... Irmão, isso aqui sempre existiu. Se armaram contra o mestre, não vão armar contra nós. Não vão jogar de forma a reviria, como dizia esse julgamento aí, as nossas causas. Vão, mas estais firme, que a palavra ensina. Fique firme. Não importa a sentença que dão contra você. Fique firme no Senhor. Não desista. A firmeza é a garantia. Eu posso, irmãos, estar afligido, mas enquanto eu estou no meu posto, alguém está sendo livre. Alguém está sendo salvo. Você observa que Deus chama nós para colocar em lugar estratégico como autoridade espiritual. Você é autoridade na sua casa, você é autoridade na sua rua, você é autoridade do seu bairro, você é autoridade da tua cidade. Quando você entender essa autoridade que está sobre a tua vida, você vai ver que as trevas vão estremecer. O mundo espiritual muitas vezes vai recuar diante da ação dele, do projeto, da certeza. Nós vamos destruir essa cidade, nós vamos destruir esse país, nós vamos destruir isso aqui. Por que que hoje, irmãos, as pessoas estão sofrendo? Porque nós não temos mais essa autoridade. Pessoas estão pensando em si. Deixar de guerrear as guerras espirituais. Deixar de enfrentar, de se colocar no ponto, na posição que Cristo quer. E aí se observa que o sistema religioso, ele está conduzindo as pessoas apenas para querer. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. O evangelho do reino, irmãos, ele doa, ele não pede. Jesus nos deu. O sistema religioso pede. Jesus, ele sofreu para que tu não sofra. Jesus, ele sofreu o sacrifício. O sistema te leva aos sacrifícios, te leva às obrigações, te leva aos rituais. Você nunca vai entender Cristo dessa forma. Você nunca vai entender. Porque Cristo, irmãos, ele habita aqui. E eu te pergunto agora, se tu tem entendimento que Cristo habita aqui dentro, que sistema pode mudar isso dentro de você? Se ele escolheu o teu coração, irmãos, que foi uma escolha de Deus por você. Então não é a tua prática. E aí, como pecador, a tua mente, ela trabalha com essa escravidão de entendimento. E aí, como pecador, tu faz todos os sacrifícios. Tu paga para que tu tenha liberdade, direito de liberdade, porque tu nunca entendeu o evangelho. Irmãos, a oportunidade é clara. Perdoado foi os pecados. Agora tem uma decisão. Sabia qual é a maior sentença que está sobre a nossa vida? A maior sentença é o livre-arbítrio que tu tem. Isso é a maior sentença. Porque vida eterna ou condenação eterna é uma escolha minha e tua. Entendeu? A escolha para onde eu vou, ela é minha. Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele fala: a porta da salvação está aberta. Agora, a decisão de entrar, de seguir esse caminho, ela é tua. Não é de ninguém, não tem nenhum sistema na terra autorizado para isso.
Não existe outro governo espiritual a não ser o de Cristo, irmãos. A própria Maria, quando viu o anjo, ela disse: estabelecerá um governo sobre todos os tempos. Então, Ele é o governo. Quando você quer entender o mundo espiritual, se fortalecer, Cristo é o caminho. Paulo entendeu isso, disse: te fortaleça, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo. Olha quem domina esse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir nos dias maus. E depois de terem vencido, permaneço inabalável. Então, irmãos, quer ver uma coisa assim? Quantas vezes você entrou em batalha espiritual para vencer algumas dificuldades que tu tinha? Tá? Vencendo, você relaxou. E aí? Vencendo certas áreas da tua vida, você entrou em descuido. Você pensa que o inimigo cessa? Não. Ele não cessa. Ele não cessa. Se tu não vigiar aquela área da tua vida, se tu não vigiar aquele ponto da tua vida, ele vai entrar de novo. Ele vai atuar de novo. Ele vai atacar de novo. Então essa, irmãos, é uma vigilância. Por isso que a palavra diz: vigiai o tempo todo. Estar vigilante, atento. Então é essa vigilância, irmãos. Esse cuidado. Sabe o que a palavra ela é pessoal, irmãos. Sabe, não é tu cuidar o outro. Não é tu vigiar o outro. Vigia a tua vida. Vigia os sentimentos, vigia os desejos, vigia as vontades, vigia aquilo que um dia você foi alvo do inimigo. Enfraqueceu a tua fé, enfraqueceu a tua vida espiritual, causou tristeza, causou dor, causou sofrimento para você. E através de você, eu te pergunto hoje, se tem um mal-humorado dentro da casa, não afeta os outros? Afeta. Tá vendo? Como muitas vezes aquilo que está afligindo o nosso coração está afligindo todo o ambiente pela qual nós vivemos. Então o Senhor está dizendo que a tua vida, ela transforma o ambiente. Tá vendo? A tua paz, ela exala. A tua alegria, a tua felicidade, ela exala, ela toca em todo o ambiente. E é isso que precisa nos nossos corações. Não adianta você sorrir lá fora e chorar dentro de casa. Não adianta. Então a felicidade, a alegria, ela tem que fluir de dentro da casa. Mas para ela fluir de dentro da casa, ela tem que fluir de dentro de nós. Sabe, a certeza, a convicção. Sabe, tem momentos, irmãos, que você vê pelos olhos naturais que não tem como vencer. Mas no espiritual diz: nós vamos vencer. Vai dar certo. Tá difícil, tá. Mas nós vamos conseguir. Deus vai nos ajudar, sabe? E você vai ver a mão de Deus amparando você.